Chegamos à quarta aula, candles importantes, e eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário e bons estudos. Seguinte, o Frank, ele não tá aqui hoje, deixa eu ver, não tá aqui, mas ele teve uma dúvida interessante, eu falei que ia passar no primeiro assunto da aula, tá? É o seguinte, ele falou assim que ele não sabe quando é uma correção e quando o mercado realmente reverte, tá? Então, olha lá, o mercado fazendo suas expansões, correções, expansões, rompeu o topo anterior, né? Essa pernada é sempre a maior. Voltou, fez o pullback, rompeu novamente, voltou, fez o pullback na correção, rompeu. Aí ele falou que chega aqui, ele não sabe, tá? O que que acontece? O que que a gente precisa saber se realmente mudou a tendência? Primeiro de tudo, chega aqui, ele precisa corrigir até mais ou menos aqui, né? Vamos imaginar uma Fibonacci. A gente traça uma Fibonacci, vamos supor que ela bata aqui 50% dessa pernada, tá? Só que você imagina que ele passa direto, ele não faz o pullback e vem parar aqui, tá? Se ele vem parar aqui e retorna, beleza, ainda é uma tendência de alta. Agora, se ele vem e rompe essa região aqui, ó, o que que é esperado acontecer? O que era suporte vai virar o quê? Resistência. Resistência, tá? E aí ele volta, vai romper aqui de novo. E o que era suporte vira Resistência. resistência. Conclusão: o que era uma coisa que estava em tendência de alta, agora vira o quê? Baixo. Tendência de baixa. Outra coisa, esse topinho, ele veio testar essa região novamente? Não. Não. Ele tá o que agora? Topos Menores. menores, descendentes, tá? Então acabou. Tenho tendência de baixa. Beleza? Então, geralmente, ele vai romper os 50%, tá? Ah, eu não sei trabalhar com Fibonacci. Tá, imagina que é 50% daqui, ó. Imagina que aqui é 50%. Imagina essa pernada pelo meio e o mercado simplesmente passa aqui reto, tá? E rompe. Ou, às vezes, a vela para aqui, mas mesmo assim te dá um loss, ela não faz o pullback, ela rompe, tá? Então, isso aqui, se ele vier e fazer um topo menor que o anterior, a gente já sabe, né? Primeiramente que a gente tem um LTB, segundo que o mercado tá mudando a sua tendência. Tranquilo? Então é isso, tá? Para saber somente se começar a fazer topos inferiores e se for na tendência de alta, mesma coisa. Em vez dele fazer o pullback aqui, ele vai romper e vai vir fazer o que era resistência virar um suporte, né? Aí esse topinho não vai ficar menor, ele vai continuar e romper esse. Então fez um topo maior que o anterior, consequentemente um fundo ascendente. O que que eu tenho aqui? LTA. LTA, tendência de alta. Tranquilo? Então é isso, tá? Quando você observar. Ah, e quando que eu vou saber que mudou a tendência? Bom, das duas, uma, tá? Você vai olhar aqui o mercado, você já vai dar de cara que ele rompeu, então possivelmente ele possa vir fazer um pullback nessa região, porque era uma área de valor aqui, e aí ele segue a sua tendência de baixa, ou se você tiver aí uma falta de sorte, ele vai parar justamente nessa linha, você vai pegar de pullback, ele vai descer, tá? Então, tomei um loss no pullback, possivelmente o mercado vai voltar aí para uma tendência de baixa, tá? Como que eu vou bater o martelo e realmente falar que é uma tendência de baixa? No próximo topo, tá? Se o próximo topo for menor que esse aqui, esse topo for menor que esse, eu sei que eu tenho uma LTB, eu sei que eu tenho uma tendência de baixa, certo? De boa. Tudo bem. Então, é só observar mesmo, tá? Geralmente, se toma um loss no pullback, ele vem fazer aqui. Toma um loss aqui, né? No pullback. Você pegou de cá, o mercado brum, rompeu, você foi premiado, né? Você entrou justamente na hora que o mercado ia mudar o seu percurso aí, tá? Então, acontece, normal, né? Como eu falo, eu gosto sempre de frisar isso, que nós somos apenas especuladores do mercado e o que a gente quer é errar menos,
tá? Errar menos. Óbvio que um histórico verdinho é bonito, mexe com o nosso ego, mas assim, nós somos apenas especuladores, tá? Então, vou entrar no mercado, entra na humildade sempre, sabendo que ele não tem que respeitar nada, ele não tem que fazer nada, e pode ser quem for, vai tomar loss, vai estopar, normal, eu estopo, todo mundo estopa, Ebenezer estopa, todo mundo, tá? Então, fiquem tranquilos, que faz parte do crescimento. O importante é saber lidar com o stop, o importante é saber gerenciar, né? Porque, vamos supor que eu tenho um mês 50%, né? Então, vamos supor que o meu stop é R$ 60, a minha meta é 200, um exemplo, tá? Então, vocês imaginam, eu tenho, vou fazer a conta aqui para vocês. Eu sou um cara que respeita o stop, eu tomei 15 stop, tá? Então, 60 vezes 15, R$ 900. E bati 15 metas. 3.000, menos foi 900, né? Menos os 900, 2.100. Olha só, 2.100 ainda. Então, qual que foi meu papel aqui? Respeitar o stop. Por quê? Porque eu sei que quando vir o gain, ele vem aí 3 vezes, 4 vezes mais, né? Quase, né? Então, outra suposição. Deixa eu ver. Eu fui 20 dias ruim, tá? Então, estopei 20 dias, R$ 1.200. E bati meta 10 dias. Então, 10 vezes 200. 2.100, né? 2.100. E aqui, quanto que era que eu esqueci? 1.200. 2.100 menos 1.200. R$ 900 ainda no lucro. Caramba, você só teve 10 metas no dia? Só tive 10 metas no mês? Só 10 metas no mês. E ainda saí com R$ 900 no bolso, tá? Então, olha só. Meu, 25, 1.500, né? E fiz 5 vezes 200, 1.000, né? Só aqui que eu vou sair negativo. Mas, pô, olha como você só tem que respeitar o stop. No seu pior mês, que é 20 loss. Imagina você tomar 20 loss no mês. E 10 gains você sair positivo. Então, galera, não tem segredo. O que vai manter você no mercado é saber estopar, saber aceitar o stop. Só isso, mais nada. Se você tiver 51% de gain, 49% de loss, você tá na vantagem. Por quê? Você sabe que você, na hora de entregar, você entrega menos, mas na hora de pegar o game, amigo, é duzentão, um exemplo, 200 de take, tá? Ou, enfim, o quanto você achar bacana aí de take, que você achar seguro, ou uns sorinhos nível 3 aí, tá? Nível 2. Então, respeitem o stop. Isso a gente vai reforçar no módulo 7, mas eu sempre falo, o seu papel é respeitar o stop. Você pode tomar 20 loss aí, se os outros 10 dias você conseguir, né? Ou durante os 30 dias, você tomar 20 loss, mas os 10 dias forem de take, você tá na vantagem, tá? Então esse é seu papel, respeitar o stop, tá? Obviamente, eu tô falando um cenário ruim, de 20 dias de stop. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Ainda mais nós que sabemos, mais ou menos, nós já temos o nosso operacional. Então, se você tem seu operacional, você não é mais aquele cara que tá no impopar ali, que tá, vou jogar a moeda para cima. Não, você tá entrando com coerência, né? Você tem uma certa coerência, entendeu? Eu acho que 20 dias de stop, acho que nem se você jogar a moeda para cima, cara ou coroa, você pega, né? Muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Agora, você imagina nós que estamos estudando, né? Estamos afinando a nossa leitura, então a chance de tomar loss é bem mais baixa. Pode acontecer? Pode. O stop? Pode, né? Mas, se tem gerenciamento, a gente vai ter muito mais gain, tá? E o importante é sair positivo. Ô, professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Lá nesse módulo você vai explicar, por exemplo, para mim, só um exemplo só. Vamos supor que eu quero ter uma meta diária de 100 ou 200 ou 300 reais. Qual o valor que eu devo ter e qual o tipo de valor de Tudo entrada isso, certinho? tudo isso, Tá, tudo beleza. isso. Beleza? Muito bem, galera. Bom, hoje é uma das que eu mais gosto, porque na verdade, é um módulo que vai afinar ainda mais seu operacional. Óbvio que vai ter algumas restrições, né? Mas é um módulo que a pessoa já consegue fazer umas operações bacanas, tá? Por quê? Porque nós estamos falando dos candles importantes. Então, existem uns candles importantes na nossa leitura
de psicologia de candles, que são candles que vai mostrar, por exemplo, uma exaustão de movimento, vai mostrar uma continuação e uma possível reversão. Tudo possível. Uma possível continuação de movimento, uma possível exaustão, uma possível reversão. Tudo possível, nada 100%, tá? Dá loss também? Dá loss, né? Porque senão tava todo mundo rico, aí é que tinha falido, aí que ela precisa de gente perdendo também, porque um dinheiro sai de uma mão e vai para outra, né? Então, assim, obviamente que nós queremos ser os que ganham mais, né? A gente quer sair positivo no mês. Mas, se nós temos essas ferramentas na mão, a nossa probabilidade de ganhar é mais alta do que quem não tem esse conhecimento, tá? Beleza. Vou começar com um dos mais famosos aqui, que é conhecido pelo Murumbuzu. É o nosso candle de força, tá? Quando a gente bate o olho nesse candle, ele representa o que pra gente? O domínio de compra, né? Principalmente numa tendência de alta. Se eu vejo um puta candle desse aqui, eu sei que o mercado está fazendo pivôs maiores que os anteriores, estão fazendo um pivô de alta, topos maiores que os anteriores, eu não vou dar put aqui nem a pau, a chance de tomar loss é alta, né? Então, geralmente, aqui nós fazemos o quê? Empurramos o preço a favor aí do objetivo, né? Que seria o quê? Romper, fazer um pullback futuramente, ou corrigir aqui um pouco dessa pernada e subir, né? Até porque a gente aprendeu ontem que ele não necessariamente tem que voltar aqui, mas pode ser que volte, né? E geralmente a gente empurra aqui na correção, né? Como eu vi uns alunos aí, futuros agressivos aí. Muito bem, não tá errado, tá? É assim que a gente faz o vela-vela. Certo. Então, é o seguinte, não é porque ele é um candle de força, entre aspas, que ele tem o corpo de um candle de força, que ele vai ser força, tá? O que eu tenho que levar em consideração? Primeiro de tudo, a tendência. Segundo, os candles anteriores a ele, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um candle de força. Sim, sim. Por que eu tenho um candle de força? Porque os outros candles também estão fortes. Eu tenho os outros candles fortes, eu tenho um super momento aqui, tá? Tá na linha da resistência. É válido eu dar um put aqui? Uhum. Não. O que vocês acham? Se for na tendência, não. Se for na tendência, não. Não. Não é válido, né? Por quê? Uhum. Porque grande chance de haver um rompimento aqui. Você acha que essa única resistência vai parar esse caminhão aqui, 3 caminhões? Tá? Então, nesse caso, a gente ou fica de fora ou antecipa o rompimento. Anubis, o que você faz? Antecipa esse rompimento, com certeza. É uma das que eu mais gosto de fazer, tá? Mas put aqui eu não vou dar, por isso, beleza? Pode pegar de abertura, pode pegar com margem de segurança aqui na reversão, né? Enfim, aí fica a critério de vocês, mas put eu não dou, tá? Legal. Agora, olha Margem só. de segurança seria 50% da vela? Não, seria o que o mercado te der. Ó, por exemplo, imagina que o mercado tá descendo aqui, tá? Já tá acabando o tempo e ela só fez isso. E aí? Eu pego aqui mesmo, mas de repente ela foi até aqui, ó. Eu pego aqui, tá? Se tiver algumas zonas de retração lá no fundo, melhor ainda, porque aí eu tenho alguém para me defender, tá? Mas a gente sabe o quê? Que a grande chance aqui é de rompimento. A grande chance do mercado vir, testar essa região e voltar aí numa vela verde, tá? Ah, e se tomar loss? Beleza. Aconteceu. Aconteceu dos vendedores que estão posicionados aqui ser muito mais fortes do que esse momento, tá? É muito difícil acontecer? É mais difícil acontecer, mas pode acontecer, com certeza. Você não sabe quem está posicionado aqui, mas o que você sabe? Que os caras estão vindo pesado, né? Então sai da frente, beleza? Tranquilo? Beleza. Tudo bem. Agora, olha só. Oi. Esse último candle é o que está encostando na resistência. Se mesmo se ele tivesse o pavio pequeno, eu posso considerar ele como um forte ainda, né? Sim, dependente disso, tá? A gente vai analisar o corpo e os candles anteriores. Beleza. Beleza? Muito bem. Agora, olha só, o mesmo candle de força neste cenário aqui. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Uma exaustão. Uma exaustão. Uma exaustão. Por que uma exaustão? O mercado vem se enfraquecendo e do nada, bum, não faz sentido nenhum, tá? O mercado aqui era para se enfraquecer e possivelmente reverter, mas aí vem o quê? Vem aquilo que a gente chama de último suspiro do mercado,
tá? Então eu sempre falo com os alunos assim, imagina um cara bem fortão, que ele tá indo lutar o UFC contra um magrinho. Só que esse cara, imagina só, ele é fortão, tudo, fisiculturista, porém, ele já correu uma maratona. Então você imagina, ele não vai ter pique para pegar o magrinho, né? Então, é isso. É a mesma coisa, apesar dele ter um corpo aqui volumoso, né? Apesar dele ter bastante volume, ele é um kendo exaustivo, tá? É como se fosse um comprador aí dando o último suspiro. Aqui ele chega fraco, vendedores facilmente defendem a área, tá? Ah, e se rompesse? Pode acontecer, com certeza, né? Mas a grande probabilidade é o quê? Dele perder força e reverter, beleza? É isso. Então, como a gente quer as coisas ao nosso favor, pelo menos 10% de chance, 20% de chance a mais do que dos 50%, do que jogar moeda para cima no cara ou coroa, nós temos essa leitura, tá? Então, com essa leitura, eu pegaria o put aqui, jamais um call. Ah, mas foi um candle de força. Sim, só que exaustivo, beleza? Então, tem aqui uma certa anomalia em relação à tendência. Venho se enfraquecendo e do nada um candle assim exagerado, tá? Então cuidado, achando que todo candle é candle de força. Por isso que a gente sempre, nós sempre analisamos o contexto, tá? Jamais um candle isolado, certo? Se esse padrão acontecer na tendência também exaustão, sim, também pode ser uma exaustão, tá? O que vai fortalecer? Uma linha de resistência, tá? Se tiver uma linha de resistência nesse movimento, grandes chances aí de reversão, apesar de ser uma tendência de alta, beleza? Então aqui, jamais put, jamais call, aliás. Oi? pode continuar, pergunta já. É isso que eu ia falar, pode falar. Eu estava percebendo em alguns estudos que eu fiz, que eu venho fazendo, toda vez que rompe uma resistência ou um suporte importante, vai haver a correção, porque eu estou sempre pegando loss, mas observando que sempre acontece isso. Uhum. Sim, por exemplo, eu mesmo gosto de pegar, como eu opero vela-vela, geralmente quando eu tenho esse cenário aqui, eu já estou procurando um put, tá? Se eu tiver muito assim, com o pé atrás, eu pego uma zona de segurança, deixo ela dar uma esticadinha, mas pego esse put, tá? Por quê? Porque geralmente eu opero vela-vela, tá? Vela-vela não é minha mãe mandou, vela-vela não é caro coroa, vela-vela é você saber o que tá fazendo, tá? Porque senão você tá brincando aí de escolher cor. Então, nesse contexto, dá para sair duas entradas, certo? Sim, professor, entendi, obrigado. Beleza. Ô, professor, Oi. numa consolidação, quase tipo com o cenário lateralizado, quando ela rompe uma região de resistência, também cabe um put também para a vela de retração? Numa consolidação também, principalmente se for um rompimento, por exemplo, com bastante rejeição, tá? Um rompimento assim de martelinho, essas coisas assim, provavelmente o mercado possa voltar para a área, tá? Isso não é regra, né? Tá, Não é beleza. regra, mas pode acontecer sim, tá? Eu observo que a vela que rompeu, tá? Imagina um rompimento com uma vela de exaustão. Você vai confiar nesse rompimento? Um pouco. Nem um pouco, Não né? dá, né? Então, é isso. Beleza? Tranquilo. Oi, Em pode falar. situação assim, às vezes acontece de vir uma vela pequenininha de compra, no caso, e depois reverter. Sim. Isso aí pode ser erro na marcação? Não, é o próprio ruído de mercado mesmo. Ainda teve uma briga ali, vamos supor que vamos supor nesse caso aqui, ó, vem uma velinha vermelhinha, tá? Vem uma velinha vermelhinha aqui, minúscula. Só para dar nosso loss, e depois ela, bum, estoura. Quem já tomou loss assim? Vem a vela Hoje eu vermelhinha, tomei. depois vem a vela que você quer. Normal, Hoje ruído eu de tomei. mercado. Isso tem como prever? Não tem como prever, tá? Esse aí, nesse caso, é loss. É aceitar o loss e ir para Eu cima acho para que a eu já próxima. vi até vídeo teu mesmo, tomando loja assim.
Sim, eu tomo também. Eu gosto muito de antecipar rompimento e às vezes não rompe na hora que eu quero. Aí eu insisto mais uma vez. Aí se der loss também, aí eu paro de olhar esse cenário e vou ver outro. Então, antecipei o rompimento. Veio um candinho pequenininho, tento antecipar de novo. Tá? Loss de novo, aí eu fico de fora e tento ver outra entrada mais segura, que aí já tomei 2 loss, tá? Mas sim, acontece, é normal, beleza? Isso não tem como prever. Anubis, Oi. e por exemplo, tipo, se tivesse duas velas fortes e essa terceira vela diminuísse de tamanho, né? No caso. Aí já não dava para considerar um possível rompimento, né? Não, enfraquecimento de tendência também, ainda mais perto da Ok, resistência, tá? Tem que tomar ok. cuidado. Nubes, eu tenho uma Oi. pergunta. Se essa penúltima vela aí que tá colada na resistência tivesse deixado um pavio da mesma altura da última vela, seria válido o próximo? Mesmo pavio da última vela, Não, se a penúltima vela tivesse deixado um pavio da mesma altura da última vela. aí, isso aqui, ó, Isso, sendo na penúltima vela. né? Nessa, Isso. então, dependendo do corpo dela, ainda segue o mesmo raciocínio, tá? Segue o Tá, mesmo raciocínio, beleza? Que a gente tem beleza. que ver a tendência, né? A tendência, tá? Então a tendência de alta aqui, o pivô tende a romper, Aham, certo? certo. Beleza. Tudo bem. Se fosse um padrão onde as velas anteriores viessem crescendo de tamanho e a última acontecer de força, ainda considera exaustão? Crescendo de tamanho, depende. Significa que o mercado está ganhando força, né? Umas velas crescentes. Aí sim. Aí até poderia acreditar que seria um rompimento, Se tá? for em tendência, provavelmente, né, professor? Sim, porque aí já tá ganhando bastante volume, tá? O que não Agora pode é ter lateralizado, daí. Então, lateral a gente sempre vai optar pelas regiões mais fortes, a não ser que a gente veja Momentum, veja aquelas coisas que a gente viu no módulo 2, né? Momentum, região importante, e observar que tá funcionando, né? Beleza? Sempre tem um porém, sempre tem uma vírgula, Então, sempre tipo, tem se o e tiver, se. tipo, se tiver um momento, as características lá, tipo, meio que cancela, então, um call aí. Se tiver um Tipo, um moment, momento então, saindo da região, né, tal. se tiver uma região importante aqui, assim, Ah, momento e tal, é bom ficar esperto, tá? tá, É bom ficar esperto. Pega com margem de ok. segurança. Mas o que eu tô confiando aqui? No pivô de alta, beleza? Pivô de alta, tem que romper resistência, tá? Sempre ele vai ser o maior balizador. Muito bem. Então, nesse caso, é um candle de força? É um candle de força, porém, é um candle de exaustão, tá? Então, aqui as aparências enganam. O candle chega aqui fraco, os vendedores conseguem reverter o mercado aí facilmente, tá? Então é isso. Lembrando que isso não é a verdade absoluta, mas isso é uma leitura, né? Pode ser que ele rompa, com certeza. Pode Ô, acontecer. Nobis, se nesse caso essa primeira vela aí fosse uma vela de força, a segunda fosse desse mesmo tamanho e continuasse do mesmo jeito, poderia considerar uma vela de exaustão da mesma forma? Então, aí agora você criou um cenário que agora você criou um cenário que bugou, meu. É porque eu Boa vejo muito, pergunta. tipo, Eu, essa eu acho primeira aí. que. Então, eu ainda levaria em questão o pivô. Eu ainda levaria em questão o pivô sempre, porque ele tende a romper. Mas eu ficaria esperto aqui já, porque houve um enfraquecimento aqui, tá? Eu precisaria olhar também lá atrás, precisaria olhar a força dessa tendência. Aí já abria um leque maior, beleza? Hum? Mas no mais, dê preferências ao que vocês sabem que funciona,
que possa vir funcionar. Então, por exemplo, eu estou vendo esse padrão, e esse padrão é um padrão de rompimento, né? Tudo bem, é normal, minha Nubes, mas e se fosse uma assim, outra assim e uma assim, tá? Eu conheço isso aqui? Não, nós não conhecemos. O livro que a gente não conhece, a gente não lê, tá? Então, assim, abri o mercado, não estou entendendo nada do que ele está querendo me dizer, vou para outro par de moeda, tá? Simples assim, beleza? Então, o que que eu faço? Vocês podem perceber que às vezes eu abro o par de moeda, opa, não estou entendendo nada aqui que o mercado está falando, tchau, vou para outro, abro o EURUSD, o EURUSD não tem nada, vou para o JPY e assim sucessivamente, beleza? O que que é legal a gente saber? Pisar só no que a gente conhece, terreno que a gente não conhece, a gente não entra, tá? Então, sim, é válido fazer as perguntas, mas e se fosse assim, e a outra assim, uma outra assim, e aí aqui por exemplo, um doji e tal, enfim, tá? A gente não conhece, não temos leitura, beleza? Então, vamos focar no que a gente conhece. O que que a gente conhece? As velas de força, né? Legal. Quem mais que a gente conhece? As velas de exaustão. Legal, é isso que eu vou trabalhar. Apareceu uma exaustão, uma força, ou qualquer outro tipo que eu não vi, que a gente não aprendeu, tô fora, tá? Vou mexer com o que eu sei, beleza? Beleza. Combinado? Então, por isso que temos aí 10 pares ativos, agora tem até Bitcoin, enfim, tem bastante pares de moeda, mas é por isso, a variedade, tá? Não estou enxergando, eu particularmente gosto só de pares de moeda, né? Então, não estou enxergando nada no EURUSD, vou para o EURJPY, não estou enxergando nada no EURJPY, vou para o EURGBP, não estou enxergando nada no EURGBP, vou para o GBP-USD, e assim a gente vai, até encontrar alguma coisa que a gente consiga ler, né? Não estou entendendo nada, fico de fora, vou dar uma volta, vou tomar uma água, vou fazer alguma coisa até o mercado dar uma mexida e eu ver um gatilho, tá? É o que acontece. Como eu tenho um certo tempo de tela, eu vou enxergar muito mais gatilho do que vocês, né? E daqui um tempinho vocês também vão enxergar muito mais gatilhos do que hoje, né? Eu acredito que nós estamos no módulo 4, eu acredito que hoje vocês já abrem a IQ com outros olhos, ou não? Certeza. Então, ou vocês são os mesmos do que da primeiro módulo? Nunca. Então, Não, né? agora vocês imaginam isso a longo prazo? Verdade. Você entendeu? Então, vocês vão perceber o quê? Que a visão que você tinha de uma semana atrás é diferente de hoje. E daqui um mês, outra visão. Daqui outro mês, outra visão. E o que que isso tem de interessante? Você consegue observar muito mais gatilhos. Você consegue ter uma análise muito mais crítica. Bom, isso aqui é um candle de continuação, porém, olha só essa entrada de momentum vendedor, né? Bom, isso aqui é um candle de reversão, mas espera aí, deu um candle de reversão, porém o mercado está em tendência de alta. Será que realmente é válida essa reversão? Então, esse senso crítico vocês vão adquirir sozinhos com o tempo de tela e experiência, né? Uma coisa vai ligando à outra, entendeu? Isso é muito legal. E eu falo por experiência. Eu começo a filtrar muito minhas entradas, né? E cada vez mais vocês vão enxergando gatilhos novos, entendeu? Isso é muito bom. É o tal feeling, é isso mesmo, Eladio, tá? É o tal feeling. Feeling de mercado não tem como passar, não tem como falar para vocês baixarem aí, espetar um pendrive na cabeça. É tempo de tela, é experiência, né? É que nem dirigir um carro. É a mesma coisa de eu fazer um tutorial de como dirigir um carro online, né? Não tem como. Então, tem como eu vou passar a teoria, mas a prática de como ser um bom motorista é você e o carro. Mesma coisa aqui. Eu estou passando as ferramentas para você, mas o treinamento é muito importante, o tempo de tela, né? Isso é muito importante, por quê? Porque vocês estão colocando em prática o que vocês aprenderam, né? E é assim que eu treino, beleza? É assim que a gente fixa. Treinam bastante. Eu vi pessoas que me mandaram vídeos, pessoas que colocaram print. O Max fez um vídeo mostrando na tela, muito legal. Isso é muito legal. Ajudar o amigo também. Às vezes eu não estou online, o amigo tem uma dúvida. Se você souber, se você tirar a dúvida do amigo, você grava muito mais ainda o operacional, entendeu? Porque já está fresco na sua mente. Você, quando você ensina alguém, fixa ainda mais, né? Quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu gostava muito de ensinar para revisar a prova,
revisar para a prova, né? Eu sentava com os amigos e gostava de ensinar, como se eu fosse o professor tomando a prova. Então, isso é muito legal para fixar, tá? Eu indico para vocês. Então, cada mentoria que eu dou, cada vídeo que eu faço gravando, eu tô estudando, né? Tô estudando. Óbvio, eu tô pondo um dinheirinho no bolso também, porque eu tô fazendo o vídeo e operando, né? Mas tô estudando, tô praticando, né? Tô falando, eu tô olhando para a tela e falando, conversando, mas como se eu estivesse conversando com vocês, entendeu? Então eu indico bastante, galera, tá? E fazer as anotações também, ó. Hoje vocês têm uma aula de desenho, né? Vocês vão desenhar muito, desenhar todos os padrões de Kendo para gravar, isso é muito bom. Beleza, bom, vamos lá, vamos voltar aqui pro raciocínio. Kendo de força, legal. Kendo de força numa região de exaustão é um Kendo de exaustão, né? Num cenário de exaustão. Por que exaustão? Porque os outros Kendos estão perdendo força, então não faz nenhum sentido vir uma força aqui do nada, tá? Legal. Esse aqui vocês conhecem bem, tá? Eu tenho um mercado o quê aqui? Consolidado. Consolidado. Uhum. E o último Kendo, o que que ele é? Força. Kendo de força. Vocês lembram das características do mercado consolidado? Kendo de força, o que que Grande acontece? força reverte. Resistência. Grande possibilidade de reverter, né? Exatamente, exatamente, tá? Então, nesse cenário aqui, o que que a gente faria? A gente daria um call? Put. Um put, tá? Um put. Por quê? Nós queremos a probabilidade a nosso favor. E a gente sabe o quê? Que o mercado consolidado, ele tende a reverter. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, esse é o campeão de loss. Esse é o campeão de loss. Esse aqui eu tenho uma tendência de baixa. Vem um candle e engolfa. Opa, engolfo, vem no call. O mercado vai e faz isso, ó. Né? Então é aquela, o que eu reforço para vocês. Uma única vela reverte o movimento? Não. Não. Nesse caso eu faço o que aqui? Dou um call, dou um put? Esperaria. Aguarda. A gente aguarda. O mais seguro, Confirmação, né? o mais seguro é aguardar. Por quê? Para ver se realmente vai entrar comprador aqui, tá? Não entrou comprador, beleza. Entrou vendedor. Já sei que o mercado quer o quê? Quer o meu suporte. Empurra a favor do objetivo. Essa é a minha entrada, tá? Então tomem cuidado, beleza? Às vezes eu já entro aqui mesmo. É arriscado? É arriscado, tá? É arriscado. No soro nível 3, nível 2 eu não entraria. Isso eu esperaria uma confirmação. Mas por que eu entrei aqui direto? Porque eu tô confiando nessa tendência, tá? Mas o mais seguro é esperar o próximo candle, ver que ainda tem vendedor na área e eles querem o que agora? Provavelmente o meu suporte. Empurra o preço a favor do objetivo. Ou antecipando esse rompimento, tá? Então tomem cuidado aqui, ó, com engolfo, tá? Padrão engolfo nem sempre funciona, tá? Melhor ter uma leitura. Oi, pode falar. Da mesma forma que uma única vela não reverte a tendência, você não tem parâmetro para operar ela. Também, exatamente. Aqui eu não tenho nada, aqui eu só tenho uma tendência de baixa e um candle de força, tá? Tem que tomar cuidado. Luiz, você deu o exemplo de, por exemplo, depois dessa vela, acontecesse uma de put e a próxima seria de put, porque ele ia buscar o suporte, né? Uhum. Caso viesse outra de força de compradores, o que daria para fazer aí? Primeiro de tudo, observar uma resistência próxima aqui e ver como é que ele vai se comportar nessa resistência, tá? Então, se ele veio até essa resistência e reverteu, eu já sei que possivelmente ele vai vir buscar o suporte, tá? Agora, se ele pega e rompe essa resistência, tá? Ele rompe essa resistência, eu vou ainda aguardar um possível pullback e aí sim ter certeza. E esse pullback tem que ser respeitado, não tem que ser rompido. E aí sim eu posso ter uma certeza que agora o mercado está querendo reverter essa tendência, até porque vai se formar um topinho aí maior que o anterior e, consequentemente, um fundo ascendente. Beleza? Então, ainda assim, eu fico meio receoso aqui até realmente ter uma confirmação. Por quê? Porque eu tenho uma tendência forte de baixa, tá? Aí sim, aí eu posso pensar nos calls aí futuramente, mas por enquanto
eu não tenho nada, beleza? Beleza. Então, 2 candles de força, vejo a resistência aqui mais próxima e vejo como ele vai se comportar nessa resistência. Se ele reverter na resistência, opa, o mercado tem grande chance de continuar aqui, buscar meu suporte, romper, enfim. Depois fazer o pullback, romper e seguir sua trajetória, tá? Beleza. Muito bem. Bom, então vamos lá. Nessa situação aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma tendência, eu tenho um mercado consolidado. Tem uma Tendência micro de de alta, alta. né? Eu tenho uma Micro de tendência, alta. eu tenho uma tendência de alta. Muito bem, tá? Legal. Qual seria a leitura aqui, se eu fosse dar uma entrada? Tá na tendência de Possível alta, call. engolfando Mas na ela, tendência de alta. ela consolidou ali no final, né? Sim, mas vamos lá, ó. Vamos Já fez new high. analisar os pivôs. Esse, fez Isso. estrutura de rompimento. Entendeu? Estrutura de rompimento, tá? Então tem que tomar cuidado. Ah, e se aparecer um candle de reversão aqui, você vai entrar? Jamais, tá? Porque eu tenho que olhar a estrutura do mercado, beleza? Aqui é uma grande chance de rompimento, beleza? Então esse, não é porque engolfou aqui, mas sim pela estrutura do mercado que é esperado um rompimento, tá? Por isso. Yanubis, Oi. esse momentum aí, você considera ele forte? Eu considero ele mais forte. Olha assim, eu tiraria como um ponto a estrutura do mercado, tá? Se eu visse aqui um pivô realmente consolidado de compra, né? Um pivô de alta, aí aqui para mim poderia ser sim, tá? Apesar que a sequência de candles verdes confirma a entrada de comprador, né? Só que pode ver que são velas alternadas. Então, o que eu vou levar mais em consideração também? O pivô, tá? Por quê? Porque eu sei que o mercado tende a romper. Então, aqui a primeira ele não rompeu, fez um pullbackzinho, a segunda possivelmente é para rompimento. Certo? Yanubis, Oi. voltando àquele exemplo lá que você falou em relação do engolfo de alta, no caso. Faz o traçamento aí de tendência de baixa aí. Nesse caso aqui, eu não dá porque eu não tenho aqui comprador também para fazer o fundo, mas eu posso desenhar, vamos lá. Sim, no caso, Vou desenhar aqui. exatamente. Ou Certo. seja, você está falando, no caso, se esse candle verde aparecer engolfando nessa pernada maior, né? Não só engolfando, ele simplesmente aparecer, tá? Imagina que você está numa tendência de alta, de baixa, vem um candle verde. A maioria das pessoas vê esse candle verde e já pega a call aqui também. Isso é muito precipitado, tá? Porque você não sabe. E outra coisa, único candle não reverte uma tendência, tá? Às vezes pode ser só um respiro de mercado, às vezes pode ser somente um ruído. Então a gente não é porque deu engolfo ou veio um candle verde aqui que agora é só compra. Não, né? A gente não trabalha assim. Beleza? Nessa pernada maior aí que faz esse sentido, né, não? Da tendência, né? Também, independente do... Geralmente é a que expande, né? Expande, ó. Corrige, expande, corrige, expande. É isso que eu quero falar. Sim, sim. Geralmente é ela que vai romper. Geralmente não, é ela que rompe, né? É o movimento expansivo. A correção aqui, no caso, seria candles verdes. E a expansão, candles vermelhos. E se fosse de alta, a expansão seria candles verdes, a correção, candles vermelhos. Candles verdes, candles vermelhos, candles verdes, candles vermelhos. E assim sucessivamente. Beleza? De boa. Muito bem. Então, olha só. Nesse caso aqui, qual seria o mais correto fazer? Aguardar. Aguardar o gatilho de uma Aguardar. vermelha. E se eu tenho esse gatilho aqui? Aí tu empurra ela pra baixo. Eu poderia empurrar, porque única vela não reverte. Lá embaixo. Aí a banca toda. Então, eu gosto desse movimento, porque primeiro que o vela única não reverte tendência, né? Segundo, veio essa vela, porém, vendedor em cima, vendedor apertando. Opa, o que ele quer? Ele quer meu suporte, tá? Empurra o preço aí, antecipando esse rompimento. Beleza? Muito bem.
Legal. Legal. E nesse caso aqui? Aí é put. Aí é put. Por que um put? Exaustão. Exaustão. O movimento está exaustivo, tá? Olha como vieram uns candles pequenos e do nada um candle forte. Simplesmente um candle de força que trava na nossa resistência ainda para deixar mais forte o nosso gatilho, né? Ele chegou até aqui e parou. Então, reversão. Jamais a gente antecipa esse rompimento aí ou dá call aí, né? Essa é uma resistência realmente que tem grandes chances de funcionar, beleza? Muito bem. E aqui nessa consolidação? Esse aí tá de graça. Put, Tá de graça. Beleza? Então, candle de força nem sempre vai ser força, tá? Sempre olhar o contexto de mercado, sempre olhar os candles que estão antes dele, sempre olhar a tendência, né? Uma consolidação, a leitura é outra. Um mercado em tendência, a leitura é totalmente diferente também, certo? Muito bem. Então é isso. Próximo candle, nosso martelo, né? O hammer, a gente fala martelo. Legal. Martelinho. Primeiro de tudo, vocês lembram da primeira aula de vocês? Sim, sim. Qual é o movimento do martelo? Vamos começar pelo martelo o vermelho aqui. Numa tendência continua, né? Isso. Numa consolidação ele reverte. Boa, é isso. Até amanhã, pessoal. Legal, olha só, parabéns, é isso mesmo. Mas vamos dar uma pincelada a mais aqui. Movimento de martelo, qual foi? Nasceu. Vou fazer uma pergunta, vocês falam se é verdadeiro ou falso. Esse martelo, por um momento, ele foi um candle de força? Foi. Foi. Se ele foi um candle de força, a saída dele aqui eu tenho o quê? Vendedores. Vendedores, legal. Chegou em certo ponto, o que ele fez? Reverteu. Levou uma bordoada e subiu. Boa, teve uma retraçãozinha. Quem foi o responsável por essa retração? Compradores, tá? Então vamos lá. Aí ele chegou aqui e fechou, né? Então vamos separar por partes esse martelo. Eu tenho a abertura dele, que foi uma entrada de quê? Vendedores. De vendedores. E eu tenho o fechamento dele. Legal. Então eu tenho a abertura e tenho o fechamento. Bacana. Agora vamos fazer o movimento que ele fez. Ele nasceu, fez uma forte impulsão de venda até essa região. Beleza. Quando chegou nessa região, ele foi retraído, né? Ele sofreu uma retração. Por quem? Por compradores. Os compradores estavam aonde? Nessa região. E levaram o preço até aqui. Legal. Muito bem. E esse candle fechou, né? Acabou o tempo. Legal. Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que levar em consideração sempre no martelo? Onde ele fechou, né? Se nós pudéssemos medir. Aqui eu tenho a área de venda. Aqui eu tenho a área de compra. Esse martelo fechou mais próximo de qual área? De compradores ou de vendedores? De vendedores. Então, qual a probabilidade aqui de vir outra vela vermelha, já que ele está perto da região de vendedores? É alta. Alta, tá? O que poderia acontecer também? Poderia nascer uma vela verde, tá? Esse é um movimento esperado. Nasce uma vela verde, sente o que aqui? Os vendedores. Sente os vendedores, reverte e cai. E, obviamente, deixa o paviozinho. Então, esses dois movimentos são esperados pela gente. Tanto ela pode nascer e já afundar, quanto ela pode vir até aqui, sentir os vendedores e cair, deixando o paviozinho, né? E dos piores dos cenários, simplesmente os compradores que estavam aqui embaixo continuar o seu movimento na próxima vela e reverter o mercado, tá? Geralmente, pode acontecer? Pode acontecer, é o pior dos cenários, é bem mais difícil, tá? Quando que isso pode acontecer com mais precisão, por exemplo, né? Quando ele tem um suporte aqui,
tá? Se ele tem um suporte aqui, a gente já cancela essa questão de continuação. Por quê? Porque agora eu tenho uma barreira de compra, tá? Mesmo que aqui tenha compradores, né? Ah, mas compradores estão só aqui embaixo. Não, agora eu tenho um suporte, então o comprador está aqui também, tá? Então o movimento agora qual será? Ele desceu, subiu e continua na próxima vela, ou seja, vela de compra aqui nessa região. Por isso que martelo no suporte é call. Por quê? Porque a gente espera já esse movimento, a gente não espera uma continuação aqui. A gente já espera o quê? Que o comprador vai continuar a subir na próxima vela. Então, ele veio daqui, retraiu esse candle, tem o suporte, então ele já nasce comprador e continua. Entenderam a diferença? Sim. Agora, quando eu não tenho nada, se eu não tenho um suporte aqui, beleza, é uma continuação, tá? É uma continuação. Então, essa é a diferença, tá? Mesma coisa se fosse um comprador, né? Cadê aqui? Anderson, Comprador. Oi, uma dúvida. pode falar. Por exemplo, se tivesse só uma tendência de baixa, só que, tipo, não tivesse nada, tivesse branco, sabe? Só tivesse essa tendência de baixa, assim, eu poderia dar um put ainda? É aí que você dá o put. Porque você não tem nada, tá? Ah, e se a resistência, se a suporte tivesse só aqui embaixo? Beleza. O comprador tá aqui. Empurra o preço ainda, tá? Mano, Empurra o preço ainda. Oi. aconteceu isso agora há pouco no gráfico. Então, a tendência de baixa fez o rompimento, aí subiu uma vela de força compradora, aí aconteceu o martelo, a próxima subiu na mesma margem do martelo e retraiu. E a próxima subiu de novo, mas retraiu e fechou verde. Então, foi isso. Foi a continuação do movimento de retração, tá? Porque quando a gente está em tendência, a gente espera o quê? Que os compradores venham até aqui e tchau. Quando tem um suporte, além deles virem até aqui, a próxima vela já vai nascer numa zona de compra. Então, probabilidade de vir um candle vermelho. Por isso que nós não damos continuação quando tem uma resistência travando aí, ou um suporte, aliás, travando esse martelo, tá? Então, martelo no suporte é reversão, martelo na tendência, sem nada para segurar ele, é continuação. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, esse é simples. Se está no suporte, vai reverter. Se não está no suporte, vai continuar, tá? Ai, você falou... vai acontecer... Ai, professor, você falou que era continuação e veio um candle verde enorme, do tamanho do meu monitor. Acontece, galera, tá? Acontece. Só que nós somos o quê? Nós somos do time da probabilidade. A probabilidade da gente tomar um gain é alta, né? Então, beleza, acabou. Certo? É isso que eu vou fazer. É o que eu falo. Sentou no computador, abriu a corretora, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Acabou. Loss ou gain, faça o seu papel. Se tomou loss, estopou, respeita o seu operacional. Se tomou gain, bateu meta, beleza, continue assim. Mas independente de meta batida ou loss, siga o operacional, faça o que tenha que ser feito. É esse pensamento que me levou até aqui, tá? Imagina um dia de loss, 2 dias de loss, vou lá no YouTube, estratégia 100% assertiva, pum. Vou lá, enche o gráfico com 300 indicadores. Agora sim, né? Não, beleza? Então, sejam consistentes, tá? O que é ser consistente? Consistência é um estado. Então, eu estou consistente em respeitar o meu gerenciamento, ser fiel ao meu operacional, né? Tanto se eu bater meta, tanto se eu estopar, fiel ao meu operacional. Acabou, é isso, tá? E o resto vem com o tempo. Se você souber fazer essas duas coisas, você já tá aí com um pé já na linha de chegada, tá? Sempre assim, beleza? Muito bem. O martelinho de compra, tá? O que aconteceu com o martelinho de compra? Vamos lá. Primeiro de tudo, esse martelo
por um momento, ele foi um candle de força? Foi. Foi. Significa o quê? Que aonde ele está nascendo, o que eu tenho? Compradores. Legal. Chegou até uma certa região, ele sofreu uma retração e fechou. Legal. Bom, eu tenho aqui abertura, tenho aqui fechamento, certo? Qual foi o movimento desse martelo? Bom, ele nasceu, ele teve uma forte impulsão de compra, chegou até uma certa região, ele parou e foi retraído, sofreu uma retração. Quem o retraiu? Vendedores. Legal. Eu estou numa tendência de alta. Deixa eu fazer aqui com os verdinhos. Estou numa tendência de alta. A minha resistência tá lá em cima, ou tá lá na ponta. Legal. Quando a gente observa esse tipo de martelo, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, só tem um vendedor aqui em cima. Segundo, onde ele fechou? Próxima área de compra. Qual a probabilidade de vir outro candle aqui, comprador? Altíssima, tá? E se não viesse? Ele poderia descer? Sim, né? Vermelho, o que ele iria sentir aqui? Os compradores. Compradores, vum, reverteu, tá? Reverteu. Qual o pior dos cenários? Nascer, sentir os compradores se enfraquecerem, entrar bastante vendedor no mercado, vum, loss, tá? Esse é os piores cenários. Probabilisticamente, tende a acontecer isso aqui, certo? Anubis, Então, oi. e se aparecer o martelo na resistência, no caso, porque isso aí tá invertido, né? Se parecer ele normal. Sim, A então. leitura é a mesma? Aí a gente tem o outro porém, né? Qual seria? Nesse caso é uma continuação. Agora, se eu tenho a resistência aqui, o que Se o eu martelo tenho? fosse... Put. O put, Put. Mas se o martelo tá... Porque ele tá invertido, né, o martelo. Se ele tivesse normal, certo? Sei, assim, né? Um pavio para baixo. Isso. Exatamente. Numa tendência de alta. Se ele tiver numa tendência, aqui eu levaria como continuação. Tá? Se ele tiver numa resistência assim, eu ficaria de fora. Pronto. Eu ficaria de fora. Qual seria a leitura aqui? Psicologicamente, uma impulsão para compra, né? Porque ó, o mercado, ele veio até aqui, depois ele subiu e tá aqui. Ou seja, eu tenho o comprador impulsionando o preço, né? Numa tendência, né? E se de repente... E se de repente, no caso, por exemplo, for uma região que já teve 3 toques, ou 2 ou 3, teve vendedores, ou seja, nesse toque aí não aparecer vendedor, é sinal que os compradores estão atuando, né? A pessoa então, entra com compra, né? se a gente parar para analisar, é uma impulsão de compra. Por quê? Ele pegou, ele começou sem... Cadê aqui? Ele começou como? Como vendedor. E aí ele reverteu e parou aqui, né? Então ele parou verde. Querendo ou não, dá uma impressão o quê? De dominância de compra, certo? Comprador. O que barrou ele aqui? Somente essa resistência, né? Então, assim, olhando, fazendo uma leitura dessa movimentação, mostra que tem uma certa força de compra. Agora, para reversão ou para continuação, sinceramente, eu não vejo uma leitura. Eu vejo uma leitura no meio da tendência, que seria bacana. Por quê? Ele teve essa reversão, ele era vermelho, virou verde, ou seja, eu tive uma impulsão aqui, né? Então, possivelmente, ele possa continuar, tá? Então, para mim, reforça um pouquinho essa tendência. Mas quando ele chega numa região de resistência, eu, sinceramente, não vejo nenhuma antecipação de rompimento e nenhuma reversão. Eu ficaria de fora. Porque para mim já surgem muitas incógnitas aí. Tranquilo? De boa. Beleza? Muito bem. Boa pergunta. Então é isso, tá? Se o martelinho tá livre, leve e solto,
na região é continuação. Se ele está numa resistência, né? É uma reversão, beleza? Por que é uma reversão? Pelo seguinte, ele nasceu, ele foi um candle de força, chegou aqui, ele foi retraído pelos vendedores, legal. Quando ele fecha numa área de quem? Os vendedores. De venda. Ou seja, grande probabilidade do mercado, na próxima vela, continuar esse movimento de queda, porque ele já vai nascer numa região de venda. Beleza? Fechou. É isso. Beleza. Tá? Então, martelinho, o segredo do martelo é saber o quê? Ler o pavio dele, tá? Ler aonde entra, aonde está entrando o comprador, onde está entrando o vendedor, o cenário dele, obviamente, né? Isso é muito importante, porque aí você vai conseguir filtrar muito mais as suas análises, né? No mais, no meio da tendência continuação, no suporte numa resistência, reversão, tá? Ah, é regra, é 100%, sempre vai ser assim? Não. Mas como a gente está a favor da nossa probabilidade, é isso que eu vou fazer. Se aparecer, eu vou entrar, a não ser que seja uma reversão e o mercado tá, por exemplo, numa tendência, né? Aí fica um pouco perigoso, mas apareceu, eu vou entrar, porque esse faz parte do meu operacional, eu tô aqui para executar, beleza? Temos que ser que nem robôs. Oi. Numa tendência de baixa, se aparecer esse padrão, no caso, vai ser a continuação do movimento de baixa? Sim, continuação de movimento de baixa. Independente da cor, verde ou Dependente vermelho? da cor. Dependente da cor. Tá? Ó, continuação de movimento de baixa. Mas esse Beleza? padrão, ele só funciona sem deixar o pavio, no caso ali. Não entendi. Como assim? Pavio. Aí, no caso, ele subiu e retraiu, né? Aham. Isso, ele deixou o pavio pro lado de cima, agora pro lado de baixo, não. Como se fosse outro padrão, se for de reversão de tendência ou mudança de tendência. Só apenas esse pavio. Tanto pavio para baixo quanto pavio para cima. Não, tipo, esse pavio para os dois lados. Aí não significaria esse padrão. Não, aí é outra coisa. Assim? Isso. Não, isso é outro tipo de candle. Eu vou explicar para vocês, tá? Aí já é um spinning top. Beleza? E o spinning topping também, é a mesma coisa. Independente da cor, ele vai seguir a tendência. Isso na internet sobre o espírito aqui também. Oxi, Siri aqui falando. Beleza? Então, é isso, tá? Olha só. Tendência de baixa. Martelinho. Deu esse martelo aqui, né? Primeiro, se for um suporte, é melhor ficar de fora e observar o que ele vai fazer. Se ele aparece do nada, assim, ó, do nada, a gente percebe o quê? Que tá entrando vendedor aqui e é uma tendência de baixa. A probabilidade é que ele continue. Por quê? Pode ser que ele pegue toda essa impulsão de força aqui ainda, tá? Por isso que é uma continuação. Beleza? Beleza. E, sinceramente, quando dá essas anomalias assim, ó, eu prefiro que vocês fiquem de fora. Eu acho que é muito melhor a gente pegar o que já é o mais costumeiro, né? Por exemplo, esse aqui no meio da tendência, né? Já tudo certinho do que aparecer do nada. Você está numa tendência de baixo e de repente aparece isso, sendo que você esperaria, por exemplo, um desse, né? Eu acho muito melhor a gente pegar o que nós já estamos acostumados a ver, tá? Ok. Bem melhor. Legal. Bom, seguinte. Então, por exemplo, eu tenho um cenário, martelinho. Primeiro de tudo é saber aonde eu estou pisando, né? Então, eu vi o martelinho, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha linha, né? Ó, pode ser tanto daqui, pode ser aqui também. Tenho confluências, né? Então, tracei meu martelinho, onde que ele tá? Suporte. No suporte. Martelinho no suporte, o que que eu tenho? Um call. Eu tenho um call, tá? Tenho um call. É receitinha de bolo nesse caso, tá? Simples assim. Vamos para outro exemplo.
Martelinho. Traço a região. Onde que ele tá? Suporte. Suporte. Tem um cal. Beleza? Agora aqui. Traço a região. O que eu tenho? Espaçozinho aí, um put aí. Um put? Por que um put? Um put porque fez um martelo, mas ainda tem vendedores. Essa Martelo é, região. martelo é continuação de quê? E continuação de tendência. Qual que é os candles anteriores? Verde. O que esse mercado tá fazendo? Um pullback. Por que seria um put? Eu daria o put pelo espaço lá, né, professor? Para ele buscar o suporte, mas tô bem confuso agora. Do pavio das velas, estão Como todos ele- retraindo quase na mesma região. Compradores vieram fraco. Então, Eu acho que seria um put porque a abertura dele está próximo de venda lá, né? Aqueles pavios lá em cima, né? Poderia pegar uma retração, né? ó, vamos lá. Mercado subiu, fez um pullback e agora tá fazendo o quê? Subindo, né? É isso que a gente está deduzindo. Os vendedores estão fortes lá por cima. Um candle de compra, segundo candle de compra. Martelo. Martelo tende a continuar o quê? Movimento. Qual movimento é esse? De alta. De alta, pessoal. Ele acabou de fazer o pullback aqui, ó. Isso aqui é de propósito mesmo, para vocês se confundirem, tá? Então, a gente observa que o mercado fez um pullback e agora ele está retomando uma alta. Ah, mas está se enfraquecendo, mas está retomando uma alta. Se aparecer o martelo, eu vou dar continuidade, tá? Vou dar continuidade. Nesse caso aí, professor, poderia pegar aí nesse. É porque apareceu diferente, mas poderia pegar com uma margem de segurança, né? Com 3K no Melhor. suporte. Sim, melhor. Outra coisa, isso aqui é para trabalhar o raciocínio de vocês. Mas se aparecer um cenário que deixa vocês confusos por alguma coisa ou com o pé atrás, vocês não entrem, tá? Vocês têm que entrar no que vocês têm domínio e o que vocês acreditam e vão entrar com segurança. Se vocês forem fazer uma entrada, bom, eu vou entrar no call aqui, mas talvez pode vir um put. Tá errado. Você tem que apertar o cabo ou o put e falar, não, é isso, isso, isso e é isso, tá? Não enxergo outra possibilidade, beleza? É assim que se faz a entrada. Eu vou entrar nesse call por causa disso, disso e disso. Se você entrar, bom, aqui pode ser isso, mas também tem isso aqui, putz, é agora. Tá errado, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô explicando para vocês desenvolverem esse tipo de leitura, né? Que fez um pullbackzinho e tá retomando uma alta, e se apareceu aqui uma continuação, é continuação do movimento vigente. Porém, se para vocês não ficou claro, se acontecer alguma coisa nesse tipo que, pô, não tô muito seguro, vai para outro par. Vocês têm aí 10 pares para trabalharem, tá? Não precisa ficar em um só. Beleza? Tanto que, pô, se você fez uma entrada aqui, bom, peguei continuação aqui. Próximo candle, bom, deixa eu ver. Aqui tem uma resistência, tá com gap. Não sei o que, não. Aqui eu já não consigo ver nada. Vai para outro par, que de repente você abre um outro par e tem um gatilho na sua cara. Beleza? Então não Professor, às precisa vezes eu ficar insistindo num par que você não conhece. Oi. Às vezes eu tenho dificuldade, igual nesse pavio desse martelo aí, ó. Não influencia em nada, né? Se for um movimento de alta, né, que nesse caso é um movimento de alta que fez um pullback, tranquilo, tá? É que eu falei esse Tranquilo, paviozinho pequenininho na parte Esse ou esse? na parte de cima, esse pequeno. Esse aqui? É. Não, eles chamam Nada, de não? pin bar, né? Chama de pin bar, tá? Mas é um martelinho também. Tem que ter um paviozão maior aqui, certo. tá? O que não pode ser é pavios iguais, tá? Porque pavios iguais, spinning top. Beleza? Volta a tela anterior, por favor. Anterior, vou ver. Essa. Isso. Nesse caso, a entrada lógica, quer dizer, olhando se eu tenho essa situação no caso, olhando que a resistência está mais acima e eu tenho esse martelo no caso, aí na minha cabeça eu entraria com call. Uhum. Seria lógico. Sim. Perfeito.
Beleza? tá É, enferrujando o cérebro aqui. continuação dessa retomada de alta aqui após esse pullback. Joia. Beleza? Tudo Beleza. bem. Ô, professor, Oi. posso analisar esse martelinho anterior aí, não esse último que se formou. Eu posso analisar pelo jeito que a vela fez, o desenho da vela, o movimento dela? Tipo, ela foi lá embaixo e voltou com força e ficou verde. Pra Esse dar aqui. a entrada. Não, a outra. A gente que estava analisando mesmo. Sim. Essa aí. Sim, ela sentiu. Ela veio lá embaixo, voltou com força e ficou verde. Sim. Para dar na próxima entrada. Aham. Só que foi uma retomada de alta. Então, nesse caso, a gente considera esse movimento como um movimento impulsivo. Tá? Uhum. A não ser que fosse uma tendência de baixa, que aí poderia ser uma impulsão de venda. Mas aqui, como ainda a gente está numa retomada de alta, a gente considera que possivelmente os compradores ainda continuem nessa região aqui. Até porque foi bem um finalzinho de pullback. Aliás, um início de pullback, né? Tomando uma retomada de alta. Eu acho que a dificuldade nossa é porque a gente tem a questão do cenário, né, Reis? Uhum. É o que eu porque a gente falo. a gente tá olhando a questão da vela, né? Porque a Sim. questão a gente pode ver um mil roll, Sim. mas a questão da vela, ela tá no cenário de alta, né? Então, É o por que isso eu que ela falo. Sim, é o que eu falo. Eu tento. Esse aqui foi de propósito mesmo para gerar um debate, entendeu? Eu quero que vocês entendam todos os tipos de cenário que possam aparecer. Só que eu falo, não tem nenhuma obrigação de entrar nisso aqui, porque isso aqui é confuso, tá? Isso aqui é um pouco confuso, beleza? Então, assim, entrem no que esteja bem claro, bem assim, explícito para vocês que, não, aqui, beleza, tô entendendo, aqui quer dizer tal coisa, tá? Vocês não precisam procurar esse cenário aqui. Esse cenário é um cenário extremo para confundir a cabeça de vocês mesmo, que eu fiz propositalmente, beleza? Procurem sempre cenários mais limpos, cenários, pô, aqui eu tô vendo realmente que tá no suporte, aqui eu tô vendo que tá na resistência, aqui eu tô vendo que tá no meio da tendência, beleza, não tem nem nada aqui que possa impedir esse movimento, tá? Sempre assim, beleza? Não se preocupem com cenários como esse aqui, porque esses cenários vocês provavelmente irão evitar, né? Não precisa operar tudo, não precisa operar todas as velas, todos os cenários, né? Você tem aí vários pares de moedas para vocês irem mudando até encontrar algo que realmente dê uma segurança para vocês entrarem, beleza? Eu tenho uma pergunta, professor. Pode falar. Se essa vela, após essa vermelha, tivesse deixado o pavio também, na parte de baixo. Isso. Um pavio aqui? Isso, assim. Seria válido o cal na última, após o martelo? Deixado um pavio e seria válido um cal aqui? Não, na última vela mesmo. Um cal nessa? Não, após o martelo. Essa aqui? Isso. Sim, não ia mudar nada. Desde que ela seja Não. verde aqui e fosse uma retomada de compra, não ia mudar nada não. Ah, tá. Beleza? Valeu. Até porque o martelo que a gente tá tendo em questão é esse aqui. Aham. Beleza? Beleza. Tudo bem. Não, mas Legal. essa última vela aí pode ser considerado martelo também? Já daí o tucal Essa aí, no aqui? caso. Isso. Poderia, não é dos mais bonitos, né? Não é dos mais bonitos. Tá metade metade, né? Geralmente o martelinho ele tem um corpinho mais, né? O pavio tem que ser pelo Menorzinho. menos dedos, então. Esse aqui já, bom, eu olhando bem não consideraria não. Acho que o martelinho tem que ser mais esse aqui, ó, corpo pequeno, pavio grande, né? De preferência pavio aqui, ó. Esse Nesse aqui caso tá aí, mais daria pra dar uma empurradinha até, sei lá. Poderia porque é uma tendência de alta, né? Mas levando em consideração se isso aqui fosse um martelo, não. Beleza? Beleza, valeu, mano. Show. Então, o martelinho é bem simples, galera. Ou se tá no suporte ou resistência, reversão e continuidade aí se ele tiver solto, tá? Principalmente, lembre-se disso, pegar as velas de continuação sempre no movimento de expansão, tá? De correção evitar, se puder, tá? Então, corrigiu, expandiu, é aqui que eu vou procurar a vela de continuação. Corrigiu, expandiu, é aqui que eu vou procurar a vela de continuação, tá? Ó, corrigiu, expandiu, é aqui que eu vou procurar vela de continuação. Corrigiu, expandiu, é aqui que eu procuro vela de continuação, tá? Aqui na correção,
a gente evita, beleza? Ô Anubis, Oi. eu não sei se o pessoal aí tá com a IQ ou com a Cortex aberta. No AudiCAD OTC acabou de fazer um martelo, esse exemplo aí que você deu. Ele fez a expansão, fez um pouquinho de correção, aí depois deu um martelo que é o quê? Continuação de tendência. Aí uma entradinha de put aí, ó. Maravilha, isso aí. Show. Muito bem, então esse foi o martelinho, um dos nossos candles importantes, tá? Outro candle super importante, e a regra é a mesma, é o nosso spinning top, né? Direto a gente vê aí o spinning top, e é o seguinte, a anatomia dele é equilíbrio de força. Então eu tenho tanto força de venda quanto força de compra. Força de venda, força de compra, tá? Qual que é o spinning top mais perfeito? É aquele que tem o corpinho mais ou menos desse tamanho e pavios para ambos os lados, de preferência iguais, tá? Então eu tenho um equilíbrio. Tudo que tem um equilíbrio tende a continuar. Então, se eu tenho uma tendência de baixa, vem um spinning top, é um equilíbrio. Nem vendedor, nem comprador ganhou. Ó, então, time que está ganhando, se a gente está numa final, o time empatou em casa, quando ele vai jogar de novo e acaba 0-0. Aliás, o time ganhou, né? O time ganhou, no outro jogo foi empate. O que acontece? Quem que tá na vantagem de saldo de gols? Uma dúvida. Ah. Na tendência de baixa, se dá esse spinning top na mesma cor, ou seja, aí é mudança de tendência. Agora, se dá na cor verde, na tendência de baixa, aí é continuação de tendência? Não. Ele só vai ser de... Ó, vamos lá. Eu vou explicar e você faz essa pergunta de novo. Ó, tendo uma tendência de baixa, certo? A tendência dominante é de baixa. Deu um spinning top, independente da cor, foi um empate. Eu tive agressão de compra, agressão de venda. É uma continuação, tá? Equilíbrio de força. Então é aquilo. Se eu fiz um gol lá no time, vou jogar na casa dele agora. Empatou, eu tenho saldo de gol. Aqui é a mesma coisa. O saldo de gol é vendedor, é put, tá? Independente da cor. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho tendência de alta. Spinning top. Deu um equilíbrio. É continuação, tá? Quando que o spinning top vai reverter? Isso independente da cor. Quando o spinning top vai reverter? Quando eu tenho suporte ou resistência, tá? Então aqui eu tenho um suporte, ele vai reverter. Aqui eu tenho uma resistência, ele vai reverter, tá? 100%? Todas as vezes vai acontecer isso? Não. Pode ser que, de repente, apareça ele no meio da tendência, né? Cadê? Apareça ele aqui no meio da tendência. E aí você vai pegar a continuação, ele despenque. Por quê? Do nada entrou um vendedor nesse preço ou uma certa resistência que a gente não observou lá atrás. A gente não... Lembre sempre de tirar o zoom, né, do gráfico também. Isso é muito importante. Tire o zoom do gráfico para ver onde vocês estão, tá? Então, é a mesma coisa do martelo. Se ele estiver no meio da tendência, é continuação. Se ele estiver no suporte ou resistência, é reversão. Beleza? Era essa a sua dúvida? Sim, isso. Certo? Então, mesma coisa do martelo. A diferença é que ele agora demonstra um equilíbrio. Tanto a agressão quanto a defesa são iguais, tá? Simples assim. Então, nesse caso, spinning top, o que eu vou fazer primeiramente? Traçar minha região, né? Onde ele está? Suporte. Reverte. Beleza? Agora aqui. Traça minha região. Spinning top. Ele tá no suporte? Não. Tá na resistência? Também não. Tá solto. Tá solto, né? Se ele tá solto, continua. Beleza? Beleza. Muito bem. Tá? E o outro aí vai de novo. E aqui? Continuação. Opa, dei spoiler. Tem como voltar no slide anterior? Não entendi. Não, mas... Voltar no slide anterior, só te fazer uma pergunta? Sim. Em relação, igual eu falei do pavio, às vezes eu tenho dificuldade. Essa vela spin top que nasceu aí, com aquela vermelha, perto daquela vela verde de compra lá, tipo um exaustão lá, essa velinha, o martelo,
tem alguma influência a questão dela ultrapassar esse pavio dessa vela vermelha ou não? Dessa aqui? É. Então, aqui, eu acredito que seja... Deixa eu até desenhar melhor. Aqui eu acredito que o cenário foi uma região de resistência. Certo. E fala Entendeu? assim, e na parte de baixo dessa vela vermelha lá? Essa Aqui. aí. Essa spinning top aí, por exemplo, para ela poder dar um fluxo de continuidade ali, ela precisa romper esse pavio ou isso não interfere em nada no mercado? No caso do spin top, não. Tá? Não, né? Agora, se ela tivesse aqui, tivesse rompido um pavio, eu já sei que fez o new low, já sei que agora o comprador tá aqui. Posso empurrar o preço. Beleza. Agora eu tinha essa dificuldade. Não, Então de tá. boa. Beleza. Tranquilo? Obrigado. Muito bem. Agora, um que eu ia pegar vocês, eu acabei dando spoiler, né? Ainda bem, eu nem vi esse spoiler aí. Não, mas Vamos lá. tá nítido, tá Aqui, nítido. ó. Tem dois Que que eu- spinning top aí. O que eu tenho aqui? Spinning O top LTA? e Uma uma LTA. continuação e uma reversão ali LTA. também. Apareceu o spinning top. E aí? E a New High também, né? Fez a new high também. Mas vamos levar em consideração o spinning top vermelho. O que vocês fariam? Nesse caso eu daria cal, professor. Sim, Daria cal. Continuação. Tá perto dos compradores também, né? Eu vi o call ali, né? Se é uma LTA, o que é esperado sair? Compra, É, né? Compradores, né? Compradores. Continuidade, né? Continuidade desse movimento vigente. Acabou de fazer um pullback na LTA. Cal. Beleza? Faz de conta que vocês não viram, hein? Quem viu Monstro, antes não cal. valeu. É isso aí. Beleza? Então, independente da cor, vocês têm continuação aí, tá? Ainda mais após um pullback. Então, tem gente que, tá enfraquecendo. Não, tá enfraquecendo nada. Você tem uma LTA aí, foi uma continuação. O mercado deu uma empatada, beleza? Muito bem. Doji. Doji. Esse tem bastante função. Esse tem bastante função. Esse aqui é o Doji Star. Também tem um Doji assim. Também tem um Doji assim. Né? Esse aqui é o Dragonfly. Esse aqui é o Gravestone. E também tem o Doji assim. Que eu esqueci o nome. Beleza? Tudo Doji. O que é Doji? Cinza. Toda vela cinza é Doji. Tá? Independente do tamanho, independente de qualquer coisa, é um doji. O que significa o doji? O doji é como se ele se fosse uma vírgula no mercado. Então, ele é uma continuidade, tá? Porém, ele vai ser uma continuidade se ele estiver solto na tendência, tá? Então, o mercado, ele tá numa tendência de baixa, deu doji, tá? Doji é como se fosse uma vírgula. Faz de conta que ele não existiu aqui, eu continuo. Beleza? É como se fosse uma indecisão. Compradores e vendedores nasceu e fechou no mesmo local, tá? Então, ficou uma vela cinza. Beleza? Como é uma vela cinza, é como se fosse uma vírgula. Então, continuação. Se é uma tendência de alta, ele vai ficar... vai continuar na alta. Se for uma tendência de baixa, ele vai continuar na baixa. Tá? Beleza. Outra coisa. O doji também, ele pode ser reversão, tá? Como assim? Mesma coisa dos anteriores. Se ele tiver aqui numa resistência, ele vai reverter. Se ele aparecer no suporte, ele vai reverter também, tá? Muito bem. Isso quando ele vai e nasce. Então, o mercado está descendo, ele nasce na região, tá? Exatamente na região. Agora, olha só. O doji, ele pode ser uma antecipação de rompimento também. E eu utilizo muito isso. Como assim? O mercado, por exemplo, ele está numa região aqui de reversão, tá? Vou fazer melhor. Um martelinho. Vamos fazer um candle de... Um martelinho aqui, ó. Tá? Martelinho no suporte. E exatamente no suporte tá esse martelo, tá? O que você espera? Você espera uma vela verde, né? Porque é uma
Reversão. Só que o martelo, volto a frisar, exatamente no suporte, em vez de aparecer essa vela verde, aparece um doji. Eu vou fazer de verde para vocês enxergarem, mas é cinza, tá? Aparece o doji aonde era aparecer comprador. Isso para mim é um gatilho de rompimento. Tá? Porque era esperado o comprador, não entrou comprador, entrou doji. Isso é um gatilho para mim de rompimento. Então aqui eu poderia antecipar esse rompimento, tá? Posso pegar com margem de segurança, ou se ele ficar muito aqui, eu já pego aqui mesmo, tá? Beleza? Então, o doji, ele pode ser um antecipador de rompimento. Isso tanto para rompimento para alta, quanto rompimento também para baixa. Certo? Beleza? Outra coisa. Mercado em tendência de alta. Rompimento, tá? O que é esperado? Candle de retração. Porém, o que vem? Doji. Doji após o rompimento significa falta de interesse de vendedor, tá? Posso pegar uma continuidade. Isso a gente vai frisar bastante amanhã no módulo de fluxo de velas, né? Os momentos. Então, rompimento, em vez de candle de retração, veio doji, continuação, tá? É gatilho? É gatilho. Tranquilo? Beleza, Muito beleza. bem. Outra coisa. Nós sabemos que o doji, ele é reversão se estiver num suporte ou numa resistência, né? Muito bem. Aqui ele tá numa resistência? Ainda não. Encostou só. Ele está ou não está? Não está. Não. Aqui ele tá numa resistência? Sim. Muito bem. Aqui ele tá no suporte? Não. E aqui? Tá. Está, beleza? Então, o que vocês têm que observar? Não são pavis. Fechamento. Vocês têm que observar a linha horizontal desse doji, certo? Certo. Muito bem. Então, esse é o doji e as suas diversas funções. Ele pode ser um antecipador de rompimento, ele pode ser um sinalizador de falta de interesse após o rompimento e pode ser uma reversão. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro cenário. O que nós temos? Dojizinho, região de resistência. E aí? Continuação para baixo, hein? Tá na continuação. Call? Quem falou call e por quê? Por que seria um call? Porque ele não travou na resistência. Sim, ele não está na resistência, porém, quando não está na resistência nem no suporte, ele é uma Ele segue. continuação, É que eu tô notando aqui. Ah, beleza. Então, se ele não parou no suporte nem resistência, é continuação, tá? Então, ele vai continuar aí esse movimentozinho de pullback, beleza? Por quê? Não está nem no suporte, nem numa resistência, tá? Legal. E aqui? Gap de alta. Todo mundo deu call. Eu faço minha marcação e vejo que o meu doji tá onde? Resistência. Na resistência. Na resistência. E aí? Aí é put. Putzão, tá? Então, olha só. O doji tem várias funções. Ele pode ser continuação, reversão, ele pode ser um sinalizador de falta de interesse e uma antecipação de rompimento. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Então, esses foram nossos candles importantes, tá? Essa aula vocês vão fazer muito desenho. Essa aula vocês vão revisar bastante. E o exercício, qual vai ser? Procurar candles importantes e operar neles, tá? Então, façam as anotações dos candles importantes, se não me engano, são 9. Pegam todos esses tipos de cenário e tentem visualizar no gráfico. Apareceu, entra. Apareceu, entra. Vai ter vezes que vai dar loss? Vai. Mas eu garanto que a maioria vai ser gain, tá? Porque vocês vão fixar
esses candles, e quando eles aparecer, você já vai ter a tomada de decisão já praticamente automática, porque já é um cenário que você conhece, né? E falando em cenário, obviamente vocês vão analisar aonde esse candle tá, né? Que nós não trabalhamos com padrãozinho de candle isolado, ele precisa de um cenário, porque um candle, por exemplo, de reversão, ele pode ser uma continuação também. O que vai diferenciar? O cenário que ele está. Tranquilo? Então vejam o cenário e o candle, tá? De boa? Alguma dúvida, pessoal? Ô, Anubis, confirma para mim, por favor, o martelo, o snip top e o doji em um mercado tendencioso, quando ele trava numa resistência no suporte, continuação? Reversão. Reversão, tá? Bacana, então, Spinning bacana. top, Uma martelo, tendência, doji e na tendência uma continuação. Não, numa tendência, tá numa tendência. fazendo uma Continuação. pernada. Continuação. Só que aí travou, aí aconteceu o martelo lá no meu suporte ou resistência. Aí é reversão? Aí reverte. Aí reverte, tá? Se for uma tendência muito íngreme Bacana. assim, ó, aí você toma cuidado, porque pode ser que ele, por exemplo, dá aqui uma reversão. Nesse cenário aqui, ó, aí tem que tomar cuidado, porque a gente tá desrespeitando o pivô de alta, possivelmente ele vai romper. Então, independente se der um martelinho aqui de reversão, toma cuidado ou fica de fora, tá? Mas essas regiões aqui de quebra de resistência para fazer um novo topo é perigoso, beleza? Só aqui que você deve tomar cuidado. Bacana. Nos Se ele movimentos travar, de impulsão, então. vai embora. Beleza, se ele travar na resistência, como você deu exemplo, fica de fora, para evitar um rompimento ou uma reversão. Exatamente. Mas se ele terminar um pouquinho abaixo da resistência, eu posso dar uma ordem aí apostando no rompimento. Exatamente. Olha só, vou fazer Beleza. uma coisinha aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Ó, eu tenho expansão, correção, expansão, correção, expansão, correção, expansão. Onde eu vou pegar candle de continuação? Nas expansões. Aonde eu vou buscar candle de reversão? Nas correções. No Acabou. pivô, né? Pronto. Muito mais seguro. Então, aqui eu vou procurar candles de continuação, porque é uma expansão. Aqui eu já vou ficar de olho nos candles de reversão, porque é uma correção. E correção é momentânea, porque a tendência vigente é alta. Fechou? Nossa, mas Tranquilo? possível. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Alguma dúvida? Da minha parte, não. Tranquilo? Revisem bastante essa aula, façam os desenhos e treinem na IK Option aí todos estes cenários e estes candles, tá? Vai ajudar bastante. Eu acho que do módulo, até o módulo 4, vocês já conseguem desenrolar bastante já, né? Depois a gente vai ver os fluxos de vela e na segunda a gente tem os padrões, né? Uns padrões de candles, e aí são padrões, são 2 candles ou mais, é um padrãozinho óbvio que tem cenário também, e as figuras gráficas. A gente vai ver um pouquinho de padrão M, padrão W, a gente vai ver um pouco de ombro, cabeça, ombro e outros mais. Beleza? Beleza, beleza. Tranquilo? Então, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês, tá? Já eu mando essa aula para vocês, daqui uns 40 minutinhos mais ou menos, o tempo do Zoom aí renderizar o vídeo. E é isso, bons estudos, bom descanso. Ô, Anubis, uma Oi. coisa. Um martelo pequeno eu mandei lá no grupo, que eu peguei uma entradazinha. Um martelo pequeno, ele pode ser considerado martelo? Uma Sim, vela pequena. martelo. De preferência, o corpo seja... De preferência que o corpo dele seja compridinho, tá? O corpo não, o pavio. Beleza? Agora assim, ó, já é um pouco mais fora da família dos martelos, tá? De preferência, paviozão, tá? Corpinho até que não entra tanto em questão. Beleza? Valeu, eu botei lá no grupo. Show. Vou dar uma olhada lá depois. Beleza, pessoal? Então é Beleza, isso. valeu, Anubis. Bom descanso para vocês, bons estudos. E é isso aí, até amanhã. Amanhã, não sei se vocês estão de acordo, se vocês quiserem, a gente pode fazer um pouquinho mais cedo. Não sei se vocês saem de final de sexta. Dá pra gente fazer aí umas 6 horas. Bora fazer, vamos fazer amanhã de manhã. Você tem compromisso? Vê que o pessoal de aí, manhã eu não consigo. Amanhã é sexta-feira. De manhã eu já não consigo. Só à tarde. De manhã fica um pouco complicado. Bacana, então tranquilo. Então, pra mim, se o mesmo resolver, horário. a gente faz aí. Beleza. Bom, vocês mandam lá no grupo, senão a gente faz no mesmo horário mesmo. Tá?
Para ficar bom para todo mundo. Mas aí, caso alguém for dar um rolê, não tem problema. Beleza? Então é isso. Tamo junto. A aula amanhã é qual? Qual que é a aula amanhã? Mesmo horário, tá? Mesmo horário. Não, o... Momento. De Momentum. Fluxo de vela. Fechou. Beleza? Top. Valeu, gente. Então Boa é isso, noite. pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Falou. Valeu.